Boa tarde a todos. Dando início a esse nosso encontro sobre cerimonial e protocolo, eu gostaria de, primeiramente, identificar aqui os integrantes da mesa. Eu sou o Tenente Coronel Fernando Luiz, coordenador do cerimonial do Governo do Estado. À minha direita, o Capitão José Eduardo, que compõe a nossa equipe. Tenente Elis, que acredito que muitos já conheçam, pelas viagens que faz pelo Estado, né? Agradecer ao nosso colega Márcio Simão, da Secretaria da Administração, que viabilizou toda a infraestrutura para a gente realizar esse encontro. E, indo direto ao nosso assunto, gostaria de dizer o seguinte, que o governador pediu que a gente fizesse essa conversa e buscasse, primeiramente, uma padronização de procedimentos entre o cerimonial da Casa Militar e as assessorias de comunicação das secretarias regionais, das secretarias setoriais, empresas e assim por diante. Nós escolhemos fazer uma conversa bem descontraída, até para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de fazer algum questionamento, e para isso eu gostaria de indicar, para quem não acessou ao chat, nós temos um chat à disposição, o endereço é 200.19.215.134/chat. Vou repetir, 200.19.215.134/chat. Então você entra nesse endereço, se identifica a empresa ou a secretaria que pertence, e depois vai poder interagir, formular alguma pergunta. Importante para a gente aqui, ao fazer a pergunta, que você identifique a origem, né, de que secretaria pertence, para que a gente possa, se não conseguir responder aqui nesse momento, a gente possa responder posteriormente e encaminhar a resposta ao endereço correto. E nessa padronização que a gente comentou, nós temos aqui alguns objetivos desse encontro, que além da padronização, ajustar os conceitos sobre cerimonial, deixar claro que nós não queremos aqui dar uma aula completa de cerimonial, porque não teríamos nem tempo hábil para isso. Nós partimos da premissa de que as pessoas conheçam pelo menos o básico, né, a informação mais básica sobre cerimonial, alguma coisa sobre precedência e sobre organização de eventos públicos, né? E daí a gente vai afinando o discurso, mas nós vamos entrar em cada ponto para podermos esclarecer algumas coisas do que a gente utiliza, o que não utiliza, o que o governador recomenda, aquilo que ele não gosta que se faça, para que a gente possa fazer de forma harmoniosa. Além dessa padronização, nós temos também como objetivo a agilização do cumprimento da agenda do governador. Todos nós sabemos, quando ele vai ao interior do Estado, que ele sai de Florianópolis com uma agenda construída normalmente para um dia inteiro. E nem sempre é numa mesma região. Às vezes ele sai daquela região, tem que fazer todo um deslocamento por terra ou aéreo, e isso demanda uma cronologia muito perfeita, para que a gente possa cumprir os eventos de cada regional, de cada município, sem avançar no tempo da programação seguinte. Então, ou seja, respeitando o tempo de cada evento, né? E para isso nós vamos precisar realmente ajustar alguns procedimentos. Outro objetivo que nós queremos alcançar aqui, e ele está se aproximando assim uma exigência maior, que é o cumprimento da legislação eleitoral, que já tem algumas orientações, mas ela acaba se agravando daqui para frente. Eu também vou entrar em alguns pontos aqui que são relevantes, né, procedimentos que devem e que não podem ser tomados, e algumas questões sobre cronologias, datas em que essas coisas devem ou não se realizar. E por último, atender às normas de cerimonial, porque nós temos aqui um decreto federal que regulamenta, que normatiza e que determina, né, já porque é um decreto, para que a gente possa cumprir, não só para atender e respeitar a posição do governador, mas também as demais autoridades que participam dos nossos eventos. Então, para aqueles que veem a gente falando, a gente não espera que entendam que a gente está aqui só preservando a figura do governador, mas preservando também a figura das demais autoridades, que também têm a sua precedência, tem o seu espaço, e esse espaço deve ser respeitado. E a gente, conversando sobre isso, nós vamos conseguir fazer esse ajuste e respeitar o espaço de cada um.
Uma frase que eu sempre digo no início dessas conversas é dizer o seguinte, que em termos de cerimonial e de organização de eventos, não existe receita de bolo. Ou seja, uma receita pronta que resolva todas as dúvidas. Não existe para vocês, não vai existir para nós, não existe para ninguém nessa área. Então, o que a gente busca é sempre o senso comum, a conversa, a interação com os outros órgãos envolvidos, e nós vamos à frente e tocar em cada ponto desses. Para isso, quando o governador sai de Florianópolis para cumprir uma agenda no interior, o nosso primeiro contato, a nossa primeira referência é a Secretaria Regional de cada região. E nós procuramos fazer isso bem, assim, deixar bem evidenciado esse contato, tanto que quando a agenda é confirmada, a primeira coisa que nós fizemos é ligar para a regional e dizer, ó, essa agenda foi confirmada, os compromissos são esses, e esperamos dos assessores de comunicação que eles comecem a se interagir, se não conheciam alguns desses eventos que estavam na agenda, que agora tem uma informação oficial de que aquele evento que antes era uma proposta, hoje é um evento que vai acontecer. E como é um evento que vai acontecer, e por estarmos nós normalmente distante do local, a SDR tem esse primeiro papel. E é relevante também destacar que não se trata só de eventos organizados pelo governo do Estado, pelo Poder Executivo Estadual. São todos os eventos que o governador participa. Então são eventos privados de uma universidade, de uma empresa, da prefeitura, de uma secretaria nossa, que seja outra secretaria, mas a SDR tem esse papel de interagir com todas as demais. Então, afinal, o discurso para a gente saber o que vai acontecer exatamente, o local onde vai acontecer, os recursos que nós vamos precisar, as pessoas que nós vamos convidar, o espaço físico se comporta, se não comporta, se vai se usar algum recurso midiático ou um outro recurso que tenha sido solicitado. Então, esse primeiro papel que é muito importante para o governador, para nós, que depois vamos deslocar aos locais onde vão acontecer as solenidades, a gente pode construir 95% de tudo que vai acontecer com antecedência e deixar aqueles 5% que a gente chama de improvisação, que é aquilo que a gente não pode antecipar. Então, esses 5% a gente pode deixar para resolver na hora, e aí resolvido a 3, 4 mãos. E isso se torna muito mais fácil dessa forma. Uma coisa que nós usamos aqui em Florianópolis, com os outros poderes, é a aproximação. Apesar de, às vezes, haver algum tipo de diferença política, partidária e tal, nós procuramos colocar isso de lado e manter uma harmonia entre os cerimoniais, porque hoje eles vão precisar da gente e amanhã nós vamos precisar dos outros poderes. E isso acontece com bastante rotina, com bastante frequência. Então, a primeira coisa que a gente sugere é uma tentativa de entendimento com as prefeituras, com as empresas, com as outras secretarias, porque esse vamos dizer assim, uma parte do caminho que se deve perseguir, que se deve caminhar. E nós temos tido bastante tranquilidade com relação a isso. Sempre que a gente vai à Assembleia Legislativa, ao Tribunal, ao Ministério Público, à Prefeitura, temos um tratamento harmonioso. Claro que cada poder, cada chefe de poder tem a sua forma de agir, o seu pensamento com relação ao evento, e nós conseguimos harmonizar e fazer com que isso aconteça. Raramente a gente encontra um óbice, um problema que não possa ser resolvido com conversa. E isso serve para todos nós, cerimonial da Casa Militar, a assessoria de imprensa das regionais, das secretarias, e os outros poderes que estão envolvidos no evento que vai se realizar. Uma outra coisa que nós gostamos de destacar, e até aqui eu queria fazer justiça e lembrar, né, que são a nossa equipe do cerimonial aqui da Casa Militar. Ela é composta por mim, o Coronel Fernando Luiz, o Capitão José Eduardo, o Tenente Elis. Nós temos o Sargento Marcos, que visita bastante o Estado, né? Sargento Aldaleia, Sargento Sumayer, Cabo Orlando, a Juliane, a Subtenente Rosana, que permanece mais no expediente da Casa Militar. Eu sempre digo, quando o pessoal sai de Florianópolis para acompanhar um evento, primeiro dizer que nós não somos donos da verdade. Tá? Temos alguma experiência, eu acho que é válida, temos o conceito aproximado do governador, daquilo que ele quer e daquilo que ele não quer, e não queremos de forma nenhuma chegar nas secretarias e nas empresas que os senhores trabalham, que as senhoras trabalham,
com aquela, vamos dizer assim, aquela visão de empáfia, né, de alguém que veio de fora para fiscalizar quem está lá no município. Não é esse o papel, não é essa nossa orientação. O que a gente sempre sugere é o seguinte: o governador tem um conceito. Nós procuramos perseguir esse conceito porque, afinal, ele é quem dá as diretrizes. E a gente tenta fazer com que essas diretrizes sejam cumpridas da forma mais harmoniosa possível. Nós encontramos alguns momentos que nós temos que realmente intervir, que não é a nossa, vamos dizer assim, não sentimos prazer nisso, né? Para nós é muito mais prazeroso e mais confortável quando a gente chega no ambiente e tudo já está harmonizado. Mas também tem a orientação de que, se aquilo não for cumprido, a gente pode intervir realmente e mudar e adequar aquilo que o governador quer. Às vezes por uma questão, pode ser por uma questão política, pode ser por uma questão de tempo, pode ser por uma questão técnica, pode ser, vamos dizer assim, a origem dessa adequação, ela pode vir de diversas frentes. E na hora, às vezes, não cabe, não dá tempo de a gente discutir essa demanda, até para que a coisa aconteça. De repente, depois a gente possa justificar aquele procedimento. Então, é esse o nosso papel, é o que a gente busca fazer. Eu espero que a gente esteja conseguindo fazer isso. Falei do cerimonial. Um outro ponto que é muito importante nos eventos que a gente organiza, ou aquele que a gente visita, que são organizados por vocês, é dizer o seguinte: nós procuramos, mesmo com bastante tempo, bastante experiência de cerimonial, nós procuramos fazer de forma mecanizada, ou seja, com checklist para tudo. O checklist ele não deixa que a nossa mente falhe, porque ele está escrito. Então, fazer um checklist de providências, desde que surge a ideia de um evento que vai acontecer. Lá no cerimonial, nós procuramos fazer o seguinte: nós abrimos uma pasta para cada evento. Nós identificamos alguém que vai ser responsável por esse evento. Responsável em organizar, em colher as informações, em construir os scripts. E tem dado certo. Essa pessoa tem a informação mais rebuscada, passa ao chefe do cerimonial, que tem que ter uma visão ampla, mas nem sempre profunda. Quem vai ter essa visão profunda é quem está organizando. Então, quando a gente tem essa dificuldade, a gente chama quem está fazendo. E isso a gente orienta, sugere que seja feito também, porque facilita bastante. Como eu falei da improvisação e da antecipação, a gente sempre diz, isso é corrente em todos os cerimoniais de todos os estados, os poderes, que realmente o cerimonial é antecipação. E a gente procura antecipar e deixar o mínimo para improvisar. Eu falei dos cerimoniais ou das assessorias de comunicação dos municípios, e falei da harmonia, eu sempre digo, principalmente com as prefeituras, porque o Poder Executivo e a Prefeitura, o Poder Executivo Estadual e o Municipal, são os maiores realizadores de eventos dos municípios. Então, nada mais facilitador do que a gente manter essa harmonia com os representantes do município local. E, como eu falei, é manter uma harmonia técnica mesmo. Deixar a discussão política, aquela discussão mais fervorosa, para os dois representantes, mas a gente sempre tentar trazer para esse lado técnico para que a gente possa realizar. Porque com a discussão política ou não, o ato vai ter que acontecer e a gente pode ser esse facilitador, às vezes até para a participação de duas visões antagônicas, né? O mestre de cerimônias é um outro ponto que a gente gostaria de abordar. O mestre de cerimônias, para a gente, e acho que para todos os cerimoniais, ele pode ser o salvador e pode ser um ponto que vai condenar a organização de um evento. Eu uso como referência aqui, sem citar nomes, né? Os grandes eventos da cidade, eles sempre procuram, não deve ser diferente nos municípios, contratar as grandes figuras da mídia, né? Claro, porque também acaba vendendo o evento, dá exposição para esse evento, mas na nossa visão, nem sempre esses são os melhores mestres de cerimônias. Por que a gente diz isso? Porque a gente procura, e vocês devem ouvir o nosso pessoal quando vai ao interior, que sempre está preocupado com quem vai ser o mestre de cerimônias, ele dizer o seguinte: o mestre de cerimônias ele é uma ferramenta fundamental para a organização do evento, ele é realmente uma ferramenta, sem querer aqui desrespeitar ou desvalorizar, mas é porque ele é uma peça na organização do evento.
uma peça muito importante, mas ela não pode ser importante ao ponto dela ser o foco principal do evento. Para vocês terem uma ideia, a Presidência da República já mudou essa visão. Eles tinham a visão do mestre de cerimônias como uma ferramenta, como instrumento, e tornaram isso prático hoje. Nos eventos da presidência, a grande maioria deles, quando eles podem fazer isso, eles colocam o mestre de cerimônias em uma situação oculta. Ele não aparece para o grande público. Ele consegue visualizar o que está acontecendo no palco, mas não é visto pelo público. Justamente para não dividir a atenção do público com a autoridade principal, com a presidenta, por exemplo, ou com as demais autoridades que estão nesse palco. Por isso que nós procuramos um perfil de mestre de cerimônias que seja aquele que tenha uma boa postura, seja uma boa apresentação pessoal, uma boa dicção, uma boa leitura, uma rapidez de raciocínio, porque às vezes nós temos situações que surgem durante o evento e ele tem que estar atento a isso. Às vezes não dá tempo de a gente conversar com ele, ele tem que perceber o que está acontecendo e aí com a conversa que a gente vai ter, ou às vezes com um sinal, com um gesto, ele proceder à correção. O que não nos serve, e isso de forma geral, e isso a gente vai ser bastante taxativo, vai ser chato, vou dizer assim, é o mestre de cerimônias que às vezes por ter tido contato com o governador ou com as demais autoridades, ele se julga amigo pessoal e quer tomar para si o evento. Então isso a gente não aceita e sugere que os colegas também procurem essa referência de cerimonial. A situação do mestre de cerimônias, que às vezes quer aparecer mais que o governador, que as outras autoridades, ele é completamente condenável, não é aceito, nós não recomendamos, e se a gente souber que existe, nós vamos, dentro do possível, afastá-lo do evento. Acredito que vocês já tenham notado que nós temos levado para alguns eventos, os principais eventos, mestres de cerimônias que a gente indicou. E que também a gente cobra deles essa postura. E se vocês notarem que algo é diferente do que eu estou dizendo aqui, vocês podem também fazer essa cobrança. Tá? Porque é o que a gente prega e o que a gente tem tentado demonstrar. Até para servir como modelo para que os assessores tentem procurar e encontrar esse profissional para nos atender. Via de regra, ele causa bastante transtorno, e agora, com a aproximação de algumas datas, com proibições mais severas da legislação eleitoral, esse é um personagem que pode muito nos atrapalhar e até nos trazer algumas responsabilidades criminais, eleitorais, cíveis e administrativas. Então, é uma proteção que a gente traz para nós que vamos organizar esses eventos. Eu falei do mestre de cerimônias, mas eu acho que a essência do que vai acontecer no evento, e essa é uma verdade, é o script. Se vocês notaram, quando a gente sugere um script, ou quando vocês nos pedem uma sugestão de script, nosso script ele é rápido, ele é direto, ele vai ao ponto, e ele não faz rodeio. Por que isso? Nós dizemos sempre que o mundo globalizado que nós temos hoje, as pessoas têm ao alcance da mão tudo muito otimizado. A informação chega sem que você pode escolher a informação, você gasta o tempo que você quiser para buscar uma informação, para fazer uma pesquisa, para fazer uma consulta, para realizar uma tarefa. E não é concebível mais você tirar um profissional com esse mundo globalizado do seu espaço de trabalho, seja ele qualquer um. Um profissional liberal, um político, um prefeito, um vereador, um profissional de qualquer carreira, e colocá-lo dentro de um auditório e permanecer por 3 horas de um dia, ouvindo, às vezes, uma redundância, ou uma explicação enfadonha, ou às vezes um discurso cansativo. E com isso o que nós fizemos? Nós construímos um script direto, um script que vai direto ao ponto e vai direto às falas, que é o que importa. Com isso, nós otimizamos o nosso tempo, nós erramos menos. Falei da legislação eleitoral, que eu vou falar na sequência, e conseguimos fazer com que o governador consiga cumprir a agenda dele e passe a informação que precisa ser passada. O restante, a própria imprensa, os órgãos de imprensa, a mídia, vai fazer a reverberação dessa informação, dessa notícia. Quando eu falei imprensa, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós temos uma relação muito próxima com a Secretaria de Comunicação, mas nós não misturamos as coisas.
Quando nós vamos a um evento, mesmo na capital, a SECOM faz o papel de contato com a imprensa, de organização de coletiva, e nós respeitamos e facilitamos ao máximo para que eles possam realizar essa atividade. E eles fazem o mesmo. Aquilo que se refere a cerimonial, nós fazemos contato, muitas vezes em comum acordo, né, mas para dizer que a parte de mídia, a parte de imprensa é com a SECOM. O último assunto que eu gostaria de, até para não ser cansativo, para não incorrer naquilo que a gente está tentando combater, é a legislação eleitoral. Como todos sabem, tem uma legislação e nós temos até algo muito prático, que é um decreto estadual, o decreto 2051, de fevereiro de 2014, que ele regula a atuação dos agentes públicos durante o período eleitoral. O período eleitoral a gente pode considerar aqui do dia 1º de janeiro do ano de 2014 até o dia 31 de dezembro de 2014. E nós temos algumas cronologias que trazem algumas obrigações e algumas vedações, muitas vedações, né, para o agente público e até para o privado. Mas nós vamos aqui nos ater àquilo que nos afeta, né? Lembrar o seguinte, que nessa legislação, que é interessante que vocês pesquisem, no site da Assembleia Legislativa tem um link lá de legislação, basta colocar o número do decreto que eu falei. Ele traz um e-mail, que é o eleitoral@pge.sc.gov.br, que é um e-mail para perguntas, aquilo que vocês não conseguirem esclarecer nessa orientação, porque esse decreto ele traz situações bem pontuais, porque eles procuraram ser bastante didáticos, né? Trazem o que a lei veda e trazem alguns exemplos, fica muito prática essa orientação. Lembrar que a legislação, antes de tudo, a legislação eleitoral ela tem por objetivo principal, por uma frase, ele diz o seguinte: afastar a possibilidade de desigualdade de concorrência entre os candidatos. Tá? E aí, isso é muito abrangente, dizer assim, desigualdade de concorrência. E para tornar igual a concorrência entre um candidato que ocupou um cargo público e aquele que não ocupa, aquele que tem uma visibilidade muito grande diante da mídia e aquele que não tem nenhuma, a legislação tratou de vedar uma série de procedimentos. A primeira coisa que ele fez foi obrigar que alguns agentes públicos se afastem do cargo para que eles não se utilizem desse cargo, mesmo de forma indireta, para a promoção da sua imagem e causar aquela desigualdade, aquela diferença de visibilidade do agente público, aquele que ocupa um cargo público, daqueles que não ocupam. Lembrar que nós temos secretários deputados, que muitos chamam de secretários deputados, e nós sempre discordamos disso, né? Sempre dissemos que o deputado, enquanto está no cargo, ele é deputado. E a partir do momento que ele faz a opção por ser secretário, ele se afasta do cargo e outro ocupa a vaga de deputado e passa a ser o deputado. Então o secretário é só secretário. Ele ocupa a precedência dele. Então, no caso dos nossos secretários que eram deputados, que tinham um mandato e que se afastaram do cargo, agora dia 5 de abril, eles voltaram para a Câmara dos Deputados, ou para a Assembleia Legislativa, ou para uma Câmara de Vereadores, e ele exerce naturalmente porque não há impedimento de ocupação de cargo no Legislativo durante essa campanha eleitoral. As vedações, como eu falei, imaginem, e a Procuradoria do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, ela procura fazer isso, abranger ao máximo essa interpretação. Até porque os exemplos que são dados ali naquela orientação, eles não são taxativos. Isso quer dizer o seguinte, que o promotor eleitoral, ele pode, porque ele tem o próprio convencimento, né, de entender que uma conduta de um agente público, apesar de não estar escrita aqui, ela pode ter causado uma desigualdade e acionar o candidato, o agente público, para que ele responda por aquele ato. Certo? Então, a orientação é que se faça com bastante abrangência, e essa abrangência a gente orienta assim, ó, uso de bens imóveis, móveis, materiais, serviços, e aí inclui celular, rede interna de internet, qualquer meio, mesmo que não seja material, mas às vezes um meio lógico, salas,
púlpito, sala de uma regional, de uma secretaria, veículo, mesmo que seja para buscar alguma coisa que se refira àquele candidato, que isso seja pensado da forma mais abrangente possível. Porque é importante, é interessante relembrar que o atingido não é só o candidato. Outros, todos aqueles que contribuíram para aquela desigualdade de competição ou de participação no pleito, eles poderão ser responsabilizados. E vão. O Ministério Público, nesse momento aqui, ele vai trazer, vamos dizer assim, para a responsabilidade todos aqueles que contribuíram. E aí depois, na discussão judicial, vai se chegar ao lembrar de outras coisas, são só algumas importantes que eu vi. Uso promocional de programas sociais, que a gente sabe que tem muita liberação de recursos, isso é muito importante. Solenidade de inaugurações. E aí, gostaria de dizer que no dia 5 de julho vem uma nova vedação que atinge a todo mundo e ela é muito mais severa. A partir do dia 5 de julho nós temos 3 meses antes do primeiro turno da eleição de outubro. Isso quer dizer o seguinte: as inaugurações de obras públicas elas podem acontecer, porém com muitas vedações. O governador, por exemplo, não pode mais participar dessas inaugurações. E quem participar, e pode, se, por exemplo, o nosso secretário ele não for candidato, ele pode fazer. Só que aí nós temos que ter um cuidado redobrado. Qualquer referência que possa fazer referência ao próprio governador, ou algum candidato, mesmo que indiretamente, a presença de um interlocutor desse candidato, que seja um cabo eleitoral, pode ser interpretado como uma diferenciação. O candidato, mesmo que ele não fale, no evento público, é considerado como uma forma de diferenciação. Ele estando presente na solenidade, principalmente, que é o mais perigoso, por isso que a gente tem feito isso com relação ao script e com relação ao mestre de cerimônias, a citação dele, ou a referência que ele está presente. Isso é muito claro e é muito fácil de a gente perceber que causa uma desvantagem com relação aos demais. Tá? Então, isso é importante e isso é preocupante. Contratação de shows, que a gente já não faz, não é nosso hábito, isso já foi afastado há bastante tempo, mas é sempre importante lembrar. E lembrar que o calendário, além desse 5 de julho, que eu falei que são as proibições diversas, né? Nós temos 5 de outubro as eleições de primeiro turno, dia 26 de outubro as eleições de segundo turno e dia 31 de dezembro o final do período eleitoral. E lembrar, como eu falei de penalidades, nós temos 4 tipos de penalidades que o agente público e o candidato, né, podem sofrer. Então são as penalidades eleitorais, que são multas, perda de mandato e do registro ou diplomação. Isso é importante porque às vezes ele concorreu, ele ganhou a eleição, foi o mais votado, entrou na listagem do tribunal e no final foi apurado alguma irregularidade por algum desses procedimentos que foram tomados durante a campanha. E só lá na frente foi feito o processo e foi julgado como vamos dizer assim, como um ato atentador àquela legislação. E aí ele pode ter depois, às vezes a sanção não vem na hora, mas depois na hora de ser diplomado pelo TRE, o tribunal não diploma, não reconhece como legítima aquela eleição, aquela candidatura ou a participação dele, e ele vai ter surpresa lá na frente. Não tem sido raros esses fatos. A outra penalidade é criminal, que é uma questão lógica, né, privativa de liberdade ou restritiva de direitos, que aí pode incorrer o candidato e o agente público. Civil, que é aquela que cria a obrigação de indenizar, e aí serve para o agente público ou para o candidato. E a outra que é administrativa, que é ser muito mais o administrador público, que é a advertência, suspensão ou demissão. E lembrando que essas penalidades podem ser cumulativas. Então alguém pode incorrer em algum crime ou algum tipo de ato que caiba a sanção por essas 4 formas de sanções aqui. Então, para ver a abrangência. Até a eleição termina, o agente público achou que estava ajudando e depois está respondendo e, de repente, sendo condenado e sendo penalizado por 4 formas de penalizações. Para não ser mais extenso, eu acho que o que a gente tinha para comentar de forma geral era isso. Quero dizer que o cerimonial do governo está à disposição. Sempre que vocês forem formular um script, ou organizar uma solenidade, ou alguma coisa diferente,
pode ligar para a gente, pode mandar um e-mail, que às vezes não vamos responder imediatamente, mas porque também temos uma demanda grande. Mas estamos lá para trocar ideia. Às vezes uma dúvida que surgiu, que a gente não tem a resposta na hora, nós vamos buscar. E eu digo buscar, às vezes nós vamos perguntar para um colega de outro poder, um profissional de outra área. Nós temos um contato com o Conselho Nacional de Justiça, nós temos o Ministério das Relações Exteriores, que a gente tem um contato. E, como eu falei, nós não somos os donos da verdade. Nós aceitamos sugestões, aceitamos as mudanças de procedimentos, às vezes, se essa mudança for vamos dizer assim, mais prática, for mais agradável. Então, como eu falei, eu gostaria de deixar a Casa Militar, o cerimonial à disposição de todos, e estamos lá para trocar ideia, para aprimorar. Nós temos as perguntas que estão chegando pelo chat, até vamos fazer um intervalo para quem de 5 minutos, depois a gente só abre para ver se podemos responder mais umas 2 perguntas. Vamos responder uma das perguntas e depois a gente faz esse intervalo de 5 minutos e volta para responder mais umas 2 ou 3 perguntas e a gente encerra o chat. Então, a pergunta da Isabel, da Polícia Civil, ela pergunta que a partir de 5 de julho o governador ele não irá mais em eventos de inauguração. Por exemplo, se o secretário Gruba for ao evento, ele não vai concorrer a nenhum cargo. E ele vai representando o governador ou ele vai como secretário de Segurança Pública? Ele pode ir representando o governador? Ele pode ir representando o governador. Assim, uma sugestão que nós vamos depois orientar com relação à representação, porque a representação também ela sai da Casa Militar. O objetivo é a gente criar um mecanismo em que a gente não induza ao erro o profissional que está lá na frente, que vai realizar. Então, primeiro, né, na situação de representação, nós vamos incluir ali algumas orientações a mais, como eu falei, para a gente não induzi-los ao erro. O importante é que o secretário que estiver no exercício do cargo, ele logicamente não é candidato, porque ele está no exercício do cargo. A gente orientá-los também, porque isso vai ser feito posteriormente, o uso da palavra. Assim, a gente procura, de preferência, até reduzir as falas. Uma sugestão que a gente sempre faz assim, escrever a fala, porque às vezes de improviso ele deixa escapar uma referência ao governador, porque até agora nós vínhamos com um discurso assim, e existia até uma conversa dessa forma. Então, assim, é difícil fazer a referência ao governador, porque é o administrador maior do Estado, né? E, de repente, até pelo hábito, pela repetição, ele vir num evento desse voltar a fazer uma referência ao governador, de enaltecer, reconhecer nele o esforço por aquela realização e incorrer nessa não digo nem por má intenção, mas às vezes pelo hábito, né? Pelo hábito. Então o objetivo é a gente sempre colocar agora, assim, porque o governador ele não vai ao evento. A ideia é que a gente coloque o secretário como titular da pasta. Mas se ele for como representante do governador, nessa representação que a gente faz sempre por escrito, nós vamos colocar algumas orientações a mais para que ele também não seja induzido ao erro. Tá? E essas orientações vão ser construídas até essa data da proibição, dia 5 de julho, um pouco antes. E nós devemos fazer através de nota circular para que todos estejam antecipadamente, não sejam pegos de surpresa. No dia da representação ele receba a nova orientação. Até para que ele possa construir um discurso, para que ele esteja antecipadamente orientado. E nós acreditamos que deva ter até lá alguma reunião de colegiado para que os secretários também disseminem essa ideia para os demais componentes das secretarias, né? Porque não é só o secretário que pode cometer esse erro, né? Todos nós estamos sujeitos. Bom, pessoal, voltando aqui, algumas pessoas perguntaram pelo chat qual é o número do decreto que o coronel citou. Então, é o decreto número 2051, de fevereiro de 2014. Vocês podem acessar diretamente pelo site da Lesc. E aí também tem um e-mail da PGE, que está disponível para vocês tirarem algumas dúvidas que vocês tiverem sobre o processo eleitoral. O e-mail é eleitoral@pge.sc.gov.br. Nós temos aqui algumas perguntas que o coronel vai responder. A Glaine de Joinville pergunta: uma manifestação elogiosa ao governo do Estado, não ao governador, ela pode ser considerada crime eleitoral? Nós estivemos até discutindo sobre isso agora. Quando eu falei de abrangência, é muito importante a gente levar isso em consideração. A partir do dia 5 de julho,
As vedações são as mais diversas. Então vamos imaginar aqui que estamos falando de um evento público, inauguração de uma obra qualquer. A sugestão que nós fizemos é que a inauguração não deixe de acontecer, mas que ela seja a mais rápida e contida possível. Porque se você faz um evento muito aberto, com muito público, você perde o controle sobre esse tipo de procedimento. Qualquer tipo de apologia, de elogio, de comentário, que dê um destaque a um candidato, ela pode ser considerada assim um favorecimento e um crime eleitoral. Claro que se for feito por um grupo, não vai caber a nós, do Executivo, esse tipo de apuração. Quem vai apurar são as autoridades da Justiça Eleitoral, promotor de Justiça, da Justiça Eleitoral, que vai averiguar, de repente por filmagem, ou nesse caso acontece muito, né? A indicação dos eleitores ou dos correligionários do candidato de oposição àquele que recebeu elogio. Então, como a gente não tem o controle sobre esse tipo de procedimento, de elogios ou de agradecimento e tal, a sugestão que nós damos é que o evento seja feito de forma muito rápida, o mais contida possível, tá? Muito mais rápida possível. Porque quanto mais você abre um leque de opções, mais você corre o risco de alguém escorregar e cometer um equívoco. Essa é a orientação. Nós temos outra pergunta aqui, em relação a um candidato que ele é empresário, por exemplo. Ele vai a um evento privado, se ele pode ser citado, pode compor mesa, pode fazer uso da palavra. Então, ele é um candidato que é empresário e está num evento no ramo empresarial. Tem duas coisas que a gente tem que separar muito bem aqui. Isso depois, se continuar, se permanecer a dúvida, eu sugiro até que essas perguntas também sejam reeditadas lá para o site da PGE. Mas eu vou colocar aqui um entendimento que seria o seguinte. A partir do momento que o cidadão é candidato, ele tem que perder, ele tem que deixar aquele espaço que o privilegiava. É isso que faz o servidor público. E o espírito da lei traz isso, né? É por isso que determina que o governador não compareça aos eventos públicos, apesar de não obrigá-lo a se afastar do cargo, mas os secretários sim têm que se afastar do cargo. Então, um candidato que vai a um evento, se for um evento público, a gente fala de privado, mas o privado ele é relativo. É relativo. Claro que esse candidato pode fazer uma reunião eleitoral convidando só pessoas dele e fazer a venda das suas metas, da sua proposta de campanha. Agora, a partir do momento que ele faz um evento privado, mas convida toda a sociedade e é um evento aberto, essa interpretação para mim já é dúbia. Então, por exemplo, um empresário que vai numa reunião empresarial, mas que esse convite é aberto a todo mundo, à comunidade, eu já vejo diferente. Acho que ele pode incorrer sim no crime eleitoral. Por isso que eu digo para você assim, não tem uma listagem taxativa aqui que vai encerrar todos os casos concretos. Eu não tenho como listar aqui todas as possibilidades. O importante é que vai ter alguém lá olhando, analisando, e não esqueçam, vai ter alguém da oposição, aquele candidato que nós estamos falando, que pode ser pró-governo ou contra, que vai estar olhando e vai ser o primeiro a denunciar. Quando ele sentir que algo pode ser encarado como um crime eleitoral ou que pode ser interpretado dessa forma. Então, para nós, agentes públicos, temos que facilitar a vida do administrador, do secretário, do governador, não deixar o mínimo de possibilidade para que isso aconteça. Então, o procedimento que eu falei eu vejo que é o que tem mais cabimento. É fazer uma solenidade enxuta, com poucas pessoas falando, com um ato muito singelo, muito rápido. Tá? Por isso que a lei não proibiu a inauguração. Mas você fazer um evento, uma inauguração muito ampla, você corre o risco de perder o controle desse ato e cometer junto com outros um ato que fira a legislação eleitoral. Tem mais uma pergunta aqui da Viviana. Ela pergunta se durante uma solenidade, se houver presença de um deputado estadual ou federal, então vamos considerar aqui qualquer candidato, ele pode ou não ser nominado? Então, acredito que já é a mesma pergunta de antes, mas se o senhor quiser frisar. É importante reforçar, sabendo que o deputado ele não precisa se afastar do cargo que ele ocupa, ele, em tese, já leva uma ligeira vantagem com relação aos demais candidatos.
Mas só que a lei permite, então não há o que se discutir. Se a lei permite, é legal. Ilegal a gente não pode dizer que é. Só que isso não dá a ele, da mesma forma que não dá ao governador, a vantagem de chegar no evento e ser citado. O crime está claramente configurado, crime eleitoral. Então é importante relembrar, eu falei aqui, ó, é o candidato, às vezes o cabo eleitoral dele que foi, você cita o cabo eleitoral e a população local automaticamente faz a referência ao candidato. Pode sim ser, vamos dizer assim, interpretado como um favorecimento. E até nós conversamos aqui sobre a situação da representação. Eu acredito que na orientação que vai sair é que a gente não faça essa representação, tá? Porque nós vamos incorrer nessa mesma situação, de fazer lembrar, de fazer a referência ao candidato de forma indireta, que também é vedado pela legislação. Então, a orientação por escrito vai seguir posteriormente, mas nós entendemos, assim, à primeira vista, que o secretário vai participar do evento com a precedência que ele detém como secretário. E não representando nem o governador, nem o vice, que também é candidato. Né? Vamos lembrar do vice, que também é candidato. A gente sempre vai a princípio, né? A princípio não foram homologadas as campanhas ainda, as candidaturas, mas vamos imaginar que se mantiver o status quo, o candidato, o que importa dizer é que o candidato ele não pode ser favorecido. Então a gente aqui vai buscar diversas situações que podem ser configuradas. O que a gente orienta é dizer o seguinte: ampliar esse olhar para que a gente não seja surpreendido, não seja envolvido numa circunstância dessa que possa nos tirar daqui a pouco o cargo público, ou nos trazer um prejuízo financeiro, um prejuízo eleitoral, ou a gente ser atingido e a família por consequência. Né? Então, bastante cuidado. Relembrando que se tiverem mais alguma dúvida, as dúvidas podem ser encaminhadas para o nosso e-mail do cerimonial, cerimonial@casamilitar.sc.gov.br. Agradeço a atenção de todos, o tempo que dispensaram para essa conversa. Espero que algumas dúvidas tenham sido sanadas e outras a gente pode ir conversando através do e-mail do cerimonial. E aqueles que quiserem, uma passagem aqui em Florianópolis, quiserem nos visitar, estaremos de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.